Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, gente, eu tô aqui fazendo um vídeo com o canal pra vocês de parkour. Bom, essas coisas aí de coisa de pai, sei lá o que. Nem eu sou burra. Tô brincando. Gente, mas eu sei. Mas até aqui. Bom, gente, e a gente vai jogar nesse jogo. E eu tô bastante feliz, já dei bastante like. Eu queria fazer um vídeo de parkour pra vocês. E eu tô muito feliz, que eu quero muito. Mas eu vou fazer talvez a parte 2, tá bom? Se não dá bastante tempo. KKKKK. Mas, gente, bom, é muito divertido, então deixa seu like, inscreve no canal pra se quiser te fazer notificações e bora pro vídeo. Não sei se eu vou contar uma história, eu vou inventar uma história lá do Brookhaven. A história assustadora. Eu tô brincando, gente. Pra quem tem medo, nenhuma criança vai ter medo dessa história que eu vou inventar do Brookhaven. Gente, meu irmão também tá aqui. Olha, gente, meu irmão tá aqui. O bode, cara. Que chama bom. Gente, eu acabei entendendo que chatice. Volto com vocês. Gente, entrei novamente aqui no jogo. E eu vou inventar uma história pra vocês. De terror do Brookhaven, que eu não sei. Mas eu não tô no Brookhaven só pra se divertir, pra ele não tá fazendo nada. E eu sempre quis, meu irmão disse hoje. Eu tô muito feliz. Bora lá começar. Eu inventar. Era uma vez. Gente, nem começando a dar pau que eu vou. Esse jeito. Ai, eu não sei como eu tô se sentindo. Tá bom. Perdi. Ai, perdi. Tá bom. Era uma vez a menina, gente. Que tá. Eu tô inventando essa história, né? A pau a pedra. Era uma vez uma menina que chamava Lilian. E ela brincava na rua da sua casa. Ela brincava na rua da sua casa. E tava tudo normal, né? Mas a mãe dela ficava via ela, ficou assim brincando pra não acontecer nada com ela. Só que de repente um dia, como a mãe foi trabalhar e ela disse pra não sair de casa, a filha dela. Só que a filha foi lá e quis mesmo assim sair pra brincar, né? Porque Eu sei. Viu? Gente, meu irmão disse que vai dar retoque. Vai. Ela, como ela era um pouquinho teimosa, ela desobedeceu a mãe. Enquanto ela trabalhava, ela arrumou uma ideia de fugir pela janela. Gente, eu vou deixar, vai. Então, ela, como era um pouquinho teimosa, ela fugiu pela janela. Agora, da gente, ela fugiu pra janela, que ela era teimosa um pouco. E aí, tudo bem aí, por aí. Até que ela tava brincando lá. Ela tava brincando sozinha, não tinha ninguém vigiando ela por algum lugar. De repente, ela tava brincando lá. Ela tá brincando com as suas bonecas, que ela tinha um pouco de boneca. De repente, apareceu um carro lá na rua. Um carro preto apareceu e do nada saiu um homem de lá de dentro. Ela parou e saiu um homem lá de dentro. E ela ficou muito com medo e não queria ver, né? Ela não queria ver e ela tava com bastante medo. Então os caras estavam todos de preto, não dava nem pra enxergar o rosto, dava. Tava de máscara.
Mas daí, como eles estavam assim estranho, ele de repente foi na direção da criança. E ela começou a correr de medo, mas o adulto é mais rápido, então o homem correu mais rápido do que ela, até enfim, alcançando ela. E ele pegou ela com força e ela estava chorando muito. E ela se arrependeu de ter Desobedecido à mãe. Sim, desculpa, pessoal. Desobedecido à mãe. Aí eles botaram ela no carro e tal. Levaram e amarraram a boca dela com fita para ela não ficar fazendo zoada dentro do carro. Sim, principalmente socorro. Tipo assim, ela tava tentando falar, mas não conseguiu. Quando eles chegaram em casa, e eles começaram a bater nela com força, ela chorou bastante. Até ela falar onde estava o dinheiro da mãe, que estava agora. Foi mal, pessoal, foi mal, muito mal. Ela falar onde estava a mãe dela. Aí, peraí, pessoal, deixa eu lembrar. Você não tentando forçar a ela falar onde estava a mãe dela. Só que ela não queria falar onde estava a mãe dela. Até principalmente que ela sabia onde era o trabalho da mãe dela, que ela já foi junto com ela. E onde era o trabalho dela? 2 ruas à frente da casa dela. Isso mesmo, mas ela não queria contar. Então ela que mentiu que não sabia. Aí os homens começaram a brigar com ela porque ela não sabia. Então, até que então, os vizinhos escutaram gritos e ligaram para a polícia. E a polícia chegou lá e bateu na porta. E eles tentaram fugir, mas não foi possível fugir, velho. E depois aí, eles não conseguiram fugir. Mas, quando a mãe viu isso... Desculpa, foi mal. Aí, os policiais conseguiram arrombar a porta. E, assim, os prisioneiros, os ladrões... Foi mal. Vou gravar. Desculpa, mas da próxima vez eu vou fazer uma história aqui pra assim não ficar parado pra pensar qual é. É porque minha irmã tinha falado sem sentido, porque o pessoal, ela pulou pra um lugar lá. Aí eles conseguiram arrombar a porta e até que enfim conseguiram prender o prisioneiro. Pessoal, espera aqui no instantinho. Pessoal, minha irmã, ela se atrapalhou um pouco, viu pessoal? Mas não mas da próxima vez eu não vou. E se atrapalhou um pouco. Da próxima vez eu não vou nem você. Não pode. Tá bom, gente. Vou fazer a próxima história aqui no vídeo. Mas eu vou dar pausa. A outra história era que uma mãe que só ficava mexendo no celular não cuidava da sua bebê. Bebê. Foi mal. Agora eu prometo que eu não vou errar. Da sua bebê, ela não cuidava, gente. Ela ficava chorando, mas ela mandava calar a boca. Aí depois ela ficava chorando, mas ela deu só um restinho lá de leite que tinha na geladeira, porque ela não fazia nem nada. Até que um dia ela disse pra bebê que ia sair pra algum lugar com seus amigos, que nem sabia qual eram os amigos deles, né? Que era uma bebê.
Ela ficava bastante chorando, mas a mãe não tava lá em casa pra cuidar dela. Até que ela também não ia cuidar, né? Não faz nem sentido. E depois ela ficou chorando bastante. Até que uma vizinha do lado de lá da casa dela viu. Ela tava tentando entrar lá na casa pra ver o que ela que tava chorando. Aí, ela tava tentando roubar o portão. E o bebê chorou mais ainda. Até que ela conseguiu arrombar a porta, né? Ela arrombou a porta. E fui ver. E era uma bebê ou um bebê. Um bebê lá, tava tudo. Era um bebê. Era um bebê. E o bebê, muito lindo. Ele, onde tá a sua mãe? Mas como ele não sabia responder, era uma criança, um bebê, quer dizer. E eu não sei. Então ela resolveu cuidar um pouco dele, porque viu que ele estava bastante com fome. Então, daí cuidou dele. Aí a mãe dela chegou. Só que não. Ela resolveu primeiro ligar para a polícia, porque isso não estava nada aqui certo. A mãe deixou ela sozinha, uma criança que só tinha nem uma idadinha, porque 1 ano. Aí, como era inocente, ligou para a polícia. A polícia esperou ela chegar. E quando ela chegou, os policiais coisaram ela, prenderam ela. Aí, na prisão. Só que, até, né, que tudo mais. Mas como ela não merecia uma mãe desse jeito e não tinha mais mãe pra coisar, ela resolveu ser a mãe da criança. E, gente, ela resolveu a mãe da criança, ser a mãe da criança. Então, daí tudo bem. Mas até que um belo dia disseram que aquela mãe da criança conseguiu, você sabe, escapar, né? E não tem nenhum motivo de quê. Seja, depois vocês viram minhas historinhas. Aí, ela fez isso. Ela roubou a criança da mãe, que não é a mãe, sabe? A mãe que não é a mãe dela verdadeira, que tem também uma mãe bem falsa. Gente, e depois ela apareceu. Você sabe o que ela fez? Ela roubou a criança. Ela roubou a criança e não tinha nem o motivo por que roubou a criança. E você não sabe, ela levou para um lugar bastante misterioso que achou que ninguém ia encontrar. E até que também ninguém não encontrou. E, gente, eu fico desesperada. E, gente, você sabe, tá brincando. Grossa preca. E até que ela, gente, fez com a criança. Ela fez com a criança bastante pesado. Ela, gente. Fala que as crianças. E forrou. Vocês entenderam? E daí? Entendi. Diga. Pessoal, vocês entenderam aí que Isadora falou? Comente no comentário que eu vou falar também. Eu vou falar criança. É muito preciso. Mas, gente, e ela foi de arrasta pra cima. E, gente, os policiais nem conseguiram coisar ela.
ela fez isso só porque ela foi presa. E ela fez isso. Coitada da criança, coitada do bebê, né? Gente, é toda hora. Deixe bastante like. Se vocês amam muito os meus vídeos de historinha, vou fazer mais uma. Tchau! Até o próximo vídeo. Vou fazer mais uma história.